Foi. Liga o seu. Liga o seu celular. Agora sim. Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Começa agora o programa DS Entrevista. Hoje vamos debater aqui, estamos com os dois advogados que eu vou apresentar daqui a pouco, as gravações que foram publicadas pelo portal Intercept no dia 9 de junho, que publicou uma série de reportagens revelando as mensagens atribuídas ao então juiz federal Sérgio Moro, e hoje ministro da Justiça, com procuradores da Lava Jato. Os diálogos contêm, segundo o portal, indícios de que o juiz, na época, orientava as investigações da Operação Lava Jato. Para debater esse assunto, a gente está aqui com o advogado Marco Tanoeiro, que é secretário de Assuntos Jurídicos aqui da Prefeitura de Suzano, na gestão Marcelo Cândido, e também o Dr. Olavo Câmara, advogado cientista político. Você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 975691373, 975691373, ou se você preferir, deixe sua mensagem na própria live da página do Jornal Diário de Suzano. Vou começar então com o Dr. Marco Tanoeiro. Obrigado pela sua presença aqui. Eu queria que você desse uma saudação para o nosso internauta. E depois o Dr. Olavo Câmara. Eu que agradeço, novamente estar aqui conversando com os ouvintes, os internautas da Rede DS, É sempre uma satisfação, principalmente hoje estando em tão boa companhia. Dr. Olavo, uma saudação para o nosso internauta. Agradeço o convite e uma saudação especial aos internautas do DS. Dizer que estamos aqui à disposição para responder perguntas, só lembrando que as opiniões aqui que eu vou externar, não sou dono da verdade, mas são opiniões pessoais da minha visão sobre o assunto. Por isso que trouxemos o senhor aqui, exatamente para isso. Bom, o ministro Sérgio Moro, hoje ministro, ele disse que não viu nada demais nas mensagens que foram divulgadas pelo portal, em algumas entrevistas que ele deu, algumas notas oficiais que foram encaminhadas para a imprensa, mas as conversas entre o Moro e os procuradores, segundo o portal, foram no período de 2 anos, entre 2015 e 2017. Houve uma grande discussão sobre o comportamento aí ou não seria ético ou não da parte do juiz na época do processo. Então vou começar com o Marco Tanoeiro. Tanoeiro, queria perguntar para você, é comum no Brasil juízes e promotores manterem diálogos nos fóruns, no Poder Judiciário, nos processos? Edgar, sou de uma época quando tanto eu como o Dr. Olavo começamos na carreira jurídica, é bastante comum que se converse, sim, não só juízes e promotores, mas juízes e advogados das partes, promotores e advogados das partes, essa relação urbana, de urbanidade, entre todas as partes envolvidas no processo judicial, de fato, essa é uma relação que sempre aconteceu, E digo até que já aconteceu mais do que hoje, porque hoje com os processos digitais a gente tem visto uma diminuição muito grande dessas conversas pessoais entre as partes e os promotores e os juízes. Mas me parece que a questão aqui não é da existência da conversa, não é da troca de conversas entre o juiz e os promotores. É da relação nessas conversas no sentido de fazer uma orientação processual. É o juiz de um processo
né? E aqui a gente precisa deixar bem claro o seguinte, quando o caso específico diz respeito ao ex-presidente Lula, mas a opinião que eu tenho, ela se refere a qualquer processo, né? Pode ser do Lula, pode ser qualquer pessoa. O que eu penso com relação a isso que aconteceu, ele vale para qualquer processo. Eu penso que os promotores, os juízes e as partes também, elas devem tomar alguns cuidados, né, de que forma elas mantêm essas conversas, né? Você conversar com uma parte ou outra para discutir uma questão dentro do processo, um despacho, antes era muito comum despacharmos algumas coisas, né, com o juiz pessoalmente, isso daí faz parte do próprio processo. Mas quando a defesa começa a combinar com o juiz, ou quando a acusação começa a combinar com o juiz, as estratégias que serão utilizadas no processo para obter um determinado fim, é aí que eu vejo o problema, né? Então, em se confirmando que as conversas se deram para a obtenção de um determinado fim, e essas conversas foram entre o juiz da causa, que deve se manter imparcial, né? Neutralidade não existe, o juiz da causa sempre tem uma opinião, né, sobre o que está acontecendo. Então ele não é neutro, mas ele tem que ser imparcial do ponto de vista técnico, do ponto de vista do julgamento. A partir do momento que o juiz da causa começa a manter contato, e aí poderia ter sido inclusive com a defesa, né? Então a gente pode até inverter, poderia ter sido com a defesa, mantém contato no sentido de orientar o processo para uma finalidade ou por outra, eu entendo que aí é que temos um problema. E aí eu discordo do ex-juiz Sérgio Moro, o atual ministro, quando ele diz que é normal. Não, normal é conversarmos. Agora, essa orientação, e me parece que a orientação veio do magistrado, do juiz da causa, aí eu não tenho como concordar. Muito bem. Alguns pontos concordo com o doutor, mas tem algo muito importante aí que é saber se realmente, após a investigação que estão procedendo, se houve aí o trabalho de hacker ou não. Uhum. Se houve o trabalho do hacker, logicamente que isso é crime e esses caras precisam ser presos, se descobrirem, né? Agora, o diálogo é natural, normal. Você vai nos fóruns, João Mendes, fórum de Suzano, fórum de Mojica, a região toda, você vê sempre juízes, promotores e outras autoridades, os procuradores, conversando entre si. Algo mal nisso? Não há nenhum mal. Agora, se o juiz Sérgio Moro deu orientação para que o Dallagnol, né? Dallagnol fizesse alguma investigação, do ponto de vista técnico, jurídico, isso não estaria certo. Mas do ponto de vista de cidadania, de combate à corrupção, estão absolutamente corretos. Por quê? Não é possível o país continuar do jeito que está. Será que só o juiz Sérgio Moro, que é o responsável pelo Lava Jato, considere-se que no estado do Rio de Janeiro, nós temos quantos? 3 governadores presos? Uhum. Tá? Sérgio Cabral. 3 governadores presos. E não tem o dedo do Sérgio Moro. Depois você tem aí mais ou menos 113 pessoas envolvidas e só do pessoal de oposição aí, que se diz esquerdista, tem 19 presos. E muitos desses processos não passaram pelo Sérgio Moro. Então, será que ele está errado? Será que ele é um bandido? Será que os que estão presos é que são os santos? Será que é isso? Você acha que, nesse caso, o judiciário teria que jogar no mesmo time do Ministério Público? Nesse caso desse processo? Veja bem, vamos mudar só um pouquinho o naipe aqui. Tem um processo crime, por exemplo. Aí, o juiz, ele fica lá na sua mesa, na sua banca, quietinho, se pronuncia o promotor de justiça e se pronuncia os advogados de defesa. Tá. Ele não dá palpite. Depois quem julga é um conselho de justiça de 7 juízes nomeados ali, na hora ali, né? Muito bem. Eu pergunto, esse processo do Lava Jato, ele tramita em segredo de justiça? Entendo que não, que ele não tramita em segredo de justiça. Como disse aqui o doutor, hoje está tudo na internet. Hoje os processos são digitais. Logicamente que há alguns itens ou alguns
umas audiências que precisam tramitar em segredo de justiça. Agora, não está claro para nenhum de nós, até agora, pelas informações da imprensa, se o diálogo entre Dallagnol e juiz Sérgio Moro, se era parte de segredo de justiça ou não. Se era parte de segredo de justiça e vazou por culpa de Sérgio Moro e Dallagnol, então tem um erro aí. Mas se vazou informações por hacker ou por outros meios, eles não são culpados. E também, se não é segredo de justiça, não vejo nenhum mal em que isso se repercute na imprensa. Então, essas são questões relevantes que precisam ser analisadas ainda. Nós não temos essas informações ainda com precisão, é mais a imprensa falando. Tecnicamente, eu não vejo ainda uma certeza de que houve erro e crime ou qualquer outra situação do juiz Sérgio Moro. Agora, já tem notícias pelo Brasil afora, inclusive tem aí informações que professores de Harvard e de Oxford estão elogiando e dizendo que foi importante que isso ocorresse. Agora, veja bem, como nós estamos na mão da internacional, o mundo está vulnerável hoje, principalmente nós do Brasil. Nós somos vulneráveis, porque o que acontece? Hackers e outros meios conseguem obter informações do mundo inteiro. Por exemplo, celulares bloqueados e celulares grampeados. Como existe isso? Internet grampeada. Eu dou um exemplo meu pessoal. Há pouco tempo me ligou uma senhora de Cuiabá perguntando meu nome. Eu disse o meu nome para ela. Uhum. E ela falou assim, que eu fiz um empréstimo via internet e disseram que o dinheiro não caiu na minha conta e eu tinha que falar com o doutor Olavo. É o senhor, sou eu. Só que não tinha nada a ver, eles tinham grampeado, tinham clonado a minha carteira da OAB. Entendeu? Aí me ligou essa senhora de Cuiabá, outra de São Joaquim da Barra, aqui em São Paulo, e outra da Paraíba. Eu tive que fazer boletim de ocorrência, registro no OAB de São Paulo, OAB de Mogi, publicar e editar no jornal, que não tinha nada a ver com isso. Entenderam? Eles estavam usando meu nome como advogado de uma empresa que não existia para fazer as malandragens. Então, o que nós temos hoje de vulnerabilidade, por exemplo, tem um banco aqui na região, que eu não vou dizer o nome, que é por uma questão de ética, levaram 70 mil de dinheiro da conta de uma cliente nossa. Eu fui com ela na delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Graças a Deus, eu estou conseguindo agora ganhar o processo e o banco é obrigado a devolver o dinheiro na conta dela. Esses bandidos conseguiram clonar tudo e levaram 70 mil da conta dela. Quando eu cheguei na delegacia para fazer BO, o delegado fala assim e mostrou, olha aqui, tem 120 boletins de ocorrência de malandragem que fizeram nas contas de correntistas deste banco, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos muito vulneráveis. Então, é preciso muito cuidado a acusar Sérgio Moro e Dallagnol, e muito cuidado também para dizer sim ou não, aguardar as investigações, e que espero que sejam investigações corretas e sérias, para a gente poder, então, dar uma opinião definitiva. Noeiro, você acha... Só uma coisa que é importante, é que na verdade está havendo uma confusão, né, não por parte do doutor, claro, está havendo uma confusão da opinião pública. Quando a gente discute as interceptações, quando a gente discute se houve ou não comunicação, se essa comunicação orientou ou não o processo, nós não estamos em nenhum momento fazendo um julgamento, né, do réu, que no caso em questão é o Lula. Não é isso, não é isso. Mesmo porque, né, se ficar lá na frente apontado que houve uma nulidade do ponto de vista da instrução processual, né, isso é passível de voltarmos até o ponto onde houve a nulidade, né, pode ser uma nulidade parcial ou total do processo, né, mas em nenhum momento isso vai significar a absolvição do Lula ou de qualquer outro réu da Lava Jato. Porque as pessoas estão fazendo uma confusão achando o seguinte, que se identificarem uma nulidade, o Lula está absolvido. Não, não é isso. Ele pode responder o processo novamente a partir do momento que foi apontada a nulidade. Se a nulidade for na denúncia a partir dali, se a nulidade foi numa sentença a partir dali. Então isso é muito importante que as pessoas entendam, né? Porque tem gente comemorando algo que não existe e nunca vai existir. Se
for nulo, se realmente houve uma atitude indevida e ilegal do então juiz Sérgio Moro e do promotor, o Dallagnol, isso pode ser anulado, mas não significa que o Lula se verá livre do processo. Ele terá que continuar respondendo o processo. Pode se ver livre da prisão se a nulidade for lá para trás? Pode. Mas isso não significa que ele está inocentado. A justiça não vai inocentá-lo automaticamente. Isso é muito importante se dizer. Né? Tem gente que está fazendo essa confusão. Você acha que o que é mais importante? O vazamento que aconteceu ou o conteúdo do vazamento? Que a gente tem que atentar mais para o quê? Eu acho que para as duas coisas. As duas coisas. O vazamento tem que ser analisado sobre os aspectos de quem vazou, de quem vazou não. Quem vazou nós sabemos quem é, que foi quem divulgou essas informações, foi o The Intercept Brasil. Então, mas quem obteve isso? Então nós temos que analisar, primeiro, quem obteve essas gravações e de que forma obteve as gravações, tá certo? E essa pessoa, concordo com o doutor, tem que ser responsabilizada. Assim como, sinceramente, entendo que aquela obtenção da gravação da então presidente Dilma com o Lula, né, naquela interceptação que o próprio juiz Sérgio Moro admitiu que foi equivocado, inclusive gerou um pedido de desculpas, nunca tinha visto isso, um pedido de desculpas, aquela deveria também ter sido melhor analisada, né? Então, esse é um aspecto. Quem fez a captação dessas mensagens? Eu, particularmente, não acredito no trabalho de um hacker, por conta da forma de agir, né, durante muito tempo. Né? O próprio juiz Sérgio Moro, numa das primeiras entrevistas, disse que não se lembrava, não tinha como atestar o conteúdo das mensagens, porque ele nem tinha mais acesso a essas mensagens. O que eu quero crer que significa que ele já havia apagado, né, as mensagens do telefone. Foram 2 anos, né, de 2015 a 2017. Isso, faz muito tempo já. Né? Então, não é a forma de agir muito natural dos hackers. Me parece que é muito mais alguém que talvez naquele momento tivesse acesso a essas conversas e que por uma razão qualquer, que eu não vou ser leviano de dar minha opinião aqui, de dizer porquê, me parece que quem vazou isso... Agora, o conteúdo é importante, Edgar, justamente para a gente saber o seguinte, houve direcionamento do processo, houve aí um combinado entre juiz da causa e acusação? Se houve um combinado, me parece que a nulidade desse processo vai ser uma medida que vai ter que se impor. Quem critica o Sérgio Moro, a pergunta que eu vou fazer para os dois, diz que a Lava Jato usou o judiciário para fins políticos. É um exagero a gente falar isso? Eu penso, me permite, doutor, eu penso que as pessoas confundem um pouco o seguinte, para fins políticos ou para fins partidários. Tem que se dividir muito isso. A gente tem uma confusão na sociedade que é o seguinte, dá a impressão que o que nós estamos fazendo aqui é política. Nós, advogados, fazemos política o tempo inteiro, né? O jornalista faz política. Desde a hora que a gente acorda, dá bom dia para o padeiro, é política que nós estamos fazendo. As pessoas confundem. Está demonizada a política. Isso, então. O que não pode, se o juiz e o promotor estiverem fazendo política de uma verdadeira justiça dentro da lei, não pode também ferir a lei sobre, com essa desculpa de estar fazendo justiça. Se a justiça está dentro da lei, se eles estão atuando, é política que eles estão fazendo. É a política da boa aplicação da lei para se fazer justiça social. Né? O que não pode é uso partidário. Quando eu estive aqui da outra vez conversando com você, você se lembra, eu fiz uma crítica que eu entendia que o juiz Sérgio Moro não deveria ter aceitado o convite para ser ministro da Justiça. Porque ele foi o juiz da causa que colocou na cadeia o principal adversário do presidente eleito. Então ele não deveria ter aceitado. Você até me perguntou, mas é ilegal? Eu falei, não, ilegal não. Mas uma pessoa que tinha uma aura de moralidade intocada, ele não pode julgar um processo e depois aceitar um convite daquele tipo. Né? Concordo plenamente, acho que o juiz Sérgio Moro não deveria ter aceito enquanto não concluísse o processo de que ele era o titular. Por quê? Porque, mas eu sei que as informações que eu tenho é que ele recebia muitas ameaças para a família. Por isso ele resolveu deixar o cargo. Mas eu acho que ficou pior, ele sendo ministro da Justiça. É importante, é uma pessoa competente, pelo que tudo que já demonstrou,
mas também não deveria ter aceito o cargo. Depois que terminasse o processo, sim, ele poderia ser chamado. Agora, você deixar o cargo de juiz, um juiz concursado, 22 anos. 22 anos, podia estar ganhando quanto aí? Uns 30 mil por mês, não sei quanto de salário. Você deixa isso para ser ministro da Justiça, que é um cargo vulnerável. Você pode ser demitido a qualquer momento pelo presidente, né? Creio que houve um erro, uma precipitação aí. Entretanto, pelas informações que eu obtive lá em Curitiba, quando estive lá recentemente, é que ele estava recebendo muitas ameaças, então ele estava preocupado. Então aceitou o cargo. Porque também, pelo que se já notou, tem um compromisso aí do presidente Jair Bolsonaro com ele, que é assim que abrir uma vaga, indicá-lo para o Supremo Tribunal Federal. O ano que vem, né? Então, vai ser o ano que vem. Declarado, inclusive. Né? Declarou já isso. Então, essas são questões muito relevantes, que se o juiz tem que ser imparcial em todos os sentidos, né? Ele pode ter sua opinião pessoal, mas ele tem que ser imparcial. Eis a questão. Eu até brinco assim, olha, para especificar o juiz. Porque tem o juiz, tem o promotor e tem o advogado. Para algumas causas, né? Nem todas as causas o promotor atua. Mas veja só, eu costumo dizer, eu dou um exemplo da maçã. Não sei se o doutor conhece. Você pega uma maçã, divide ela em duas partes, entendeu? E quem tira a casca da maçã são os advogados do autor e advogado do réu. O promotor vem com a faquinha e tira as sementinhas da maçã, daquelas partes divididas. Aí então, o advogado do autor coloca na boquinha do juiz aquela maçã para o juiz experimentar, e o advogado do réu pega a outra parte da maçã e põe na boquinha do juiz para o juiz experimentar. Aí a parte que o juiz mais gostar, ele opta pelo lado do autor ou do réu. Então é só uma brincadeira, mas assim, então essa imparcialidade tem que ser total. A semente ninguém oferece para o juiz. Ninguém oferece a semente, todo mundo joga fora a semente. A semente fica para a vítima. Para a vítima ou para o réu. Então, mas a imparcialidade seria de altíssimo nível. E outra coisa que vejo também, que atrapalha muito a investigação, é quando as cortes, o STJ, o Supremo Tribunal Federal, quando começam a se manifestar. A minha opinião é a seguinte: os ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, não deviam abrir a boca em nenhum momento, fazer nenhum comentário de nada, não dar entrevista, não falar nada. Só depois do julgamento, quando acabou o processo, aí sim eles podiam falar. Até se posicionam às vezes, né? E também nós cometemos um erro muito forte no Brasil, que é, veja só, está na Constituição, claro, mas é indicado fulano de tal para ser integrante do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça. Esse futuro ministro, ele passa por uma sabatina no Senado. Aí depois ele é nomeado, tá certo? E se torna então ministro. Muito bem. Nem todos foram concursados. Você tem ministros do Supremo que eram simples advogados, que nunca passaram em concurso. Aí eles ficam lá até se aposentar. Em alguns países isso não ocorre. Isso é assim, ó. Na Alemanha, por exemplo, ele fica 8 anos. Depois de 8 anos ele deixa o cargo, independente se aposentou ou não, e volta. E é recomendado que ele volte a dar aula em universidade, que é para se atualizar. Entendeu como é que funciona? E essa nomeação é terrível, porque o ideal seria que fosse um processo de carreira jurídica. Fosse, como os juízes que são aprovados em concurso começam na primeira instância, na comarca, depois ele sobe para o Tribunal Estadual, e assim devia ser também aqueles que vão integrar o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça. Devia ser por carreira e não por nomeação. Isso cria o quê? Cria política, cria um sistema político horrível e complica a situação. Entretanto, isso está na Constituição, né? Então nós temos que respeitar a Constituição, respeitar as leis, seja o que Deus quiser. Mas, voltando à questão do Sérgio Moro, enquanto não houver uma investigação para provar como é que vazaram essas informações, eu creio que, por hora, vai ficar muito difícil a gente dar uma análise, dar uma certeza de que ocorreu isso aqui. Tanoeiro, você é a favor de anular o processo com demissão do Moro do Ministério da Justiça, como eu já vi alguns juristas até defendendo isso? Olha, eu penso o seguinte: tanto a exoneração do Sérgio Moro como o afastamento dos procuradores da Lava Jato
Eu penso que eles deveriam ser afastados, não das suas funções, mas eu penso que eles deveriam ser afastados das operações da Lava Jato enquanto não se esclarecesse isso. Mesmo porque não houve até esse momento por parte de nenhum deles uma negativa de que as conversas existiram. E parece que eles se preocupam muito mais em atacar a forma como as conversas foram apuradas do que a existência da conversa, né? Parece que até a juíza substituta do Sérgio Moro, a Gabriela Hard, ela fez uma ameaça, né? Teria feito uma ameaça, assim, olha, eu vou processar quem publicar as minhas conversas. Quando ela faz isso, ela admite que tem conversas dela, né, nesse sentido. Então, com relação aos concursados, eu penso que eles deveriam ser, até mesmo para preservá-los e preservar a integridade, né, dessas investigações que o doutor Olavo fala, eles deveriam ser afastados dessas funções, né? Não do trabalho, não do Ministério Público, não penso que seja isso. Mas dessas funções, sim, deveriam ser afastados. Agora, com relação ao ministro Sérgio Moro, é um cargo comissionado, é uma canetada do presidente da República, é um cargo de confiança, né, do presidente da República. Eu penso que são acusações que, se confirmarem, são graves, mas, sinceramente, aí concordo um pouco com o doutor. Acho que para a gente dizer, olha, tem que tomar essa medida ou aquela medida, a gente precisa escutar um pouco mais, a gente precisa ter... o The Intercept diz que tem gravações, diz que tem outros materiais que vai divulgar. Então acho que a gente tem que esperar um pouquinho, né? Eu faço parte, Edgar, de um grupo de profissionais do direito que criticou muito, como eu já disse aqui, aquela divulgação da conversa da presidente Dilma com o ex-presidente Lula, criticou tremendamente a apuração da Lava Jato, mas eu faço parte de um grupo de pessoas que o que eu não quero para os meus aliados, eu também não quero para aqueles que eu acho que não são meus aliados. Então, se eu exijo o cumprimento da lei para o ex-presidente Lula, eu tenho que exigir também o cumprimento da lei para todo mundo, né? Eu não faço essa distinção. Então, eu percebo, às vezes, muitos colegas se antecipando e passando um pouco do ponto nessas medidas mais... penso que os procuradores deveriam ser afastados porque eles são hoje, né, obviamente desde aquela época, são servidores públicos, recebem, né, os seus proventos através do imposto que a população paga, e eles continuando a tocar a Operação Lava Jato, eu acho que eles acabam sendo suspeitos. Amanhã depois, qualquer atitude que eles tomem ali pode ser alegado pela defesa que, olha, tá vendo, vocês fizeram lá atrás, quem me garante que você não faça agora? Então, acho que seria uma medida que deveria ser tomada. Agora, com relação ao ministro, como é um cargo de ministro, e eu não concordo que ministro, seja ele da Justiça ou qualquer cargo, seja trocado como se troca de roupa, igual a gente tem percebido algumas trocas de ministro aí no governo federal, eu penso que a gente tem que esperar um pouco mais, né? E ainda é precipitado tomar uma atitude nesse sentido contra o Sérgio Moro. Doutor, você acha que o Brasil, aí ao longo dos anos, ele saiu de um excesso de leniência no combate ao crime e passou agora para um excesso de punição? A corrupção sempre existiu, né? Eu me lembro não quero tomar meu tempo aí, eu me lembro de um caso ainda de Dom Pedro I, por exemplo. Um belo dia, ele tinha aquela amante, né, de Santos, né? Eu ia dizer para o senhor ia contar da vida privada do Dom Pedro, né? Não, agora eu posso, porque é público, está em livro, assim, né? Tá certo? Eu posso contar dele, eu posso. Mesmo porque os anos já se passaram, isso já virou domínio público? Antonieta, né? E aí, o Dom Pedro estava em São Paulo e tinha um coronel, que era assistente dele lá, né? E ele visitando o coronel, ele queria que combatesse uns revoltosos aí, e ele foi na casa visitar o coronel, né? E quando ele estava lá conversando com o coronel, apareceu a filha do coronel, uma moça bonita, alta, assim, né? E ele ficou olhando para a moça assim, um bom tempo, foi embora. Conversou com o coronel que tinha conversado, foi embora. No dia seguinte ele voltou para a casa do coronel.
e perguntou assim: onde está sua filha? O coronel falou: minha filha? Não, eu quero falar com ela. Mas, majestade, Vossa Excelência é casado, tal, quero falar com ela. Aí olhou para ela assim, achou ela bonita, conversou com ela e queria passar uma noite com ela, na frente do pai, né? E aí então ela falou assim: eu aceito passar uma noite com Vossa Majestade, mas eu quero um vestido de noiva comprado do Rio de Janeiro, que é importado da França. E quero também casar com um assessor lá do Vossa Majestade. Então Pedro chamou o coronel, assinou um documento, deu dinheiro para ele receber dos cofres do Império. O coronel, quando viu o dinheiro, ficou assustado com aquilo e foi embora, saiu, deixou ele sozinho com a filha. Dom Pedro pega a moça nos braços e passou a noite inteira com ela. Então isso está em alguns livros da história do Brasil. Isso é real, já demonstra que vem de longe esses problemas sociais, corrupção, etc. E vai por aí afora, isso não é de hoje. Respondendo a sua pergunta, creio que a partir do movimento de 64, quando os militares tomaram o poder, cometeram alguns erros. Cometeram o lado bom e tiveram o lado ruim também. O lado ruim foi a tortura, isso ficou ruim. Mas depois, aqueles chamados de oposição, de esquerda, porque eu acho que esquerda hoje não existe mais, mas sim oposição à situação, aqueles que foram presos, depois anistiados, que assumiram o poder, tinham que servir de exemplo, e eles só deram maus exemplos, foram péssimos administradores. Então isso contribuiu muito para esses problemas. Então, hoje, como a imprensa está mais aberta, como as redes sociais, as informações tramitam com muita rapidez, então, por isso, tem mais facilidade para prender as pessoas, para condenar as pessoas, para julgar e processar. Mas, em compensação, nós temos um problema muito sério no Brasil. Qual é o problema sério que nós temos no Brasil? É só você fazer uma análise. Hoje nós temos aí mais ou menos 500 mil mandados de prisão expedidos e não cumpridos, porque não tem vaga. Entendeu? Temos aí em torno de 300 a 400 mil presos, que toda hora os tribunais fazem a saidinha, Dia das Mães, Dia dos Pais, assim por diante, das festas natalinas, libera as pessoas e o crime aumenta. Porque também nós temos leis muito ultrapassadas, situações ultrapassadas. Então, mas por outro lado, a criminalidade aumentou profundamente no Brasil. Porque há regime democrático? Há. Mas há excesso de leis e leis ultrapassadas. Por exemplo, vou dar só um exemplo bem simples. Você já viu alguém ser punido porque estava fumando em lugar proibido? Você já viu alguém ser punido, pedestre, porque ele passou fora da faixa de pedestre, quando tinha que passar na faixa de pedestre? Assim por diante. Então, tem um excesso de leis no Brasil, leis simples e leis complexas, mas ao mesmo tempo esse excesso de leis e os tribunais lotados de processos não conseguem dar conta de tudo isso. Então esse é um problema sério. Mas, por outro lado, as condenações aumentam porque a criminalidade no Brasil aumentou assustadoramente em todos os sentidos, em todos os tipos de crime. Corrupção, crime comum, etc. As informações que a gente tem são 65 mil assassinatos no ano de 2018. E mais de 60 mil mortes em acidentes de veículos ocorridos no ano de 2018. Então, veja que situação do país. A administração pública é carente, é caótica, é difícil, e o Brasil tem que passar por muitas reformas. Quer comentar também? Não, isso aqui existe mesmo, né? Eu concordo com o doutor fala, mas a gente passa também por uma onda punitivista, né? A própria Ordem dos Advogados do Brasil agora mudou um pouco a postura, mas há um tempo atrás estava meio nessa. E eu acho que esses problemas que o doutor cita, do excesso de criminalidade, da superpopulação dos presídios, não é prendendo mais gente, não é. Isso é uma questão estrutural, muito mais séria. Essa discussão deve ser feita com muito mais seriedade na sociedade. A gente deve eliminar os extremismos, né, totalmente. Esse pessoal que pensa que
todo mundo tem que ser enfiado lá que nem bicho dentro de uma penitenciária. Não serve, isso não serve para a sociedade. Né? Assim como também o oposto também não serve. A pessoa fala que não, né? Não é assim também. Não é? Mas é uma discussão que a gente vai ficar aqui, certamente ficaríamos muitas horas aqui, o dia inteiro, né? Porque teria que passar por discutir como funciona a educação, como é que a gente vê a cultura na sociedade. Tenho certeza que o doutor também pensa. Distribuição de renda, desemprego, Tem bastante ouvinte participando aqui com a gente. O Sérgio Cordeiro de Souza falar aqui, senão ele vai brigar comigo. Já está brigando aqui. Vai falar para fazer as perguntas que o pessoal está passando aqui. Ele perguntou aqui, vocês acham que o Sérgio Moro cai, né? Já comentamos aqui, né, sobre esse assunto, que é importante discutir o... Mas só uma coisa, se o Sérgio Moro deixar de ser ministro por conta desse caso, se for por conta desse caso, eu penso que o governo federal terá sérios problemas para se sustentar. Sim. Tá certo? Então, quando eu disse que tinha que esperar um pouco, mas se ele deixar o cargo por conta disso, o governo federal terá sérios problemas para se sustentar. Mas, por outro lado, também, se me permite, ele vai ter vários problemas para se sustentar. Mas, por outro lado, olha só. O presidente Bolsonaro colocou quantos militares no poder? Acho que 13 ou 12. Eu não tenho esse número aqui. Nunca o governo civil teve tanto. Vários generais. Agora, não adianta a oposição também fazer essas críticas, porque ele foi eleito democraticamente. Gostando ou não, querendo ou não, ele foi eleito. Aí já tem até gente pensando no impeachment do Bolsonaro, assim por diante. Por conta disso? Não, por outros motivos. Tem Disso, mil motivos. Mas pensando em impeachment. Mas vamos aqui pensar assim, digamos que o Bolsonaro recebeu impeachment, quem assume o poder? Pela Constituição atual, o vice, Mourão. E legalmente. Agora, tem já uma emenda constitucional, um projeto de emenda, que é para o seguinte, que se o presidente receber impeachment, o vice não pode assumir. Tem que fazer novas eleições. Então também tem essa questão, né? Então, a situação do país é um imbróglio danado, entendeu? Mas o que mais me angustia e que eu fico triste é os milhões de desempregados. Porque de vez em quando pessoas me procuram e falam, olha, estou sem emprego, meus filhos estão precisando comer e eu não tenho como levar 1 quilo de arroz para casa. Assim. Então isso é assustador, isso é triste. Isso eu não culpo todos os governos são culpados disso, todos. Começa lá atrás, vem vindo. Acho que o Brasil não soube manipular essa questão e isso é triste para todos nós. Você vê a situação do país, é uma situação de crise, né? Não é desses 6 meses do Bolsonaro, já vem lá de trás. E agora também até agora ele não deu conta para mostrar o que será feito para diminuir essa questão, né? Então a gente se preocupa, nós nos preocupamos muito com toda a sociedade. E viu, Edgar, acho que só uma outra confusão que eu vejo, não sei se as pessoas, o doutor escuta as pessoas falando isso, muita gente pensa que se por acaso hoje tivéssemos uma anulação do processo do ex-presidente Lula, o fato do então juiz Sérgio Moro ter agido ou não de forma parcial e ter interferido na possibilidade de uma candidatura do Lula, se por acaso anulássemos o processo, isso, na minha opinião, não interferiria em absolutamente nada no processo eleitoral. Tem gente que faz uma confusão e fala assim, não, anula, mas como lá atrás o Barroso falou que era por conta da condenação, ok, nós vamos anular esse. Aquele processo lá pode ter sofrido, a candidatura do Lula sofreu uma interferência. O processo sofreu uma interferência do ponto de vista político, partidário. Mas isso não significa que o processo de eleição no Brasil se deu através, não com essa fraude, não com isso. Nem o Lula seria solto amanhã. Entendo que também não. Não, mas suponhamos que fosse. Olha, anulou hoje. Lula está solto e tal. Muda o processo eleitoral? Não. Não. Uma coisa, na minha opinião, uma coisa não interfere na outra. Tá? Tem gente que acha que não, então nós vamos anular. Não, não vai anular o processo eleitoral por conta disso. Por outro lado também tem uma outra questão também aí. É preciso considerar também que, por mais que Sérgio Moro tenha errado, vamos dizer assim, por hipótese, o Lula também foi condenado em instância superior. Tá certo?
Não anularam também. Será que o Sérgio Moro também teve essa competência de influenciar o tribunal de segunda instância? Será que ele teve essa competência também? Será que ele teve esse poder? Então é aí que eu acho também que não. E além do mais, tem outros processos tramitando contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve competência para, num domingo, sem nenhuma... teve competência não, ele teve a audácia, né, de num determinado domingo contrariar, né, um juiz de instância superior, que não vamos fazer juízo de valor se estava certo ou não, mas o Moro não tinha nada que se meter naquela liminar, né, que colocava o Lula solto naquele domingo, dado pelo desembargador, pelo Favretto. O Moro não tinha competência nenhuma naquilo. A competência dele nesse processo se extinguiu quando ele deu a sentença, né? Agora, assim, nos processos, o segunda e terceira instância, não chegou até o Supremo, faz nova investigação ou já vem dá uma olhada resumidamente ali e despacha? Ou é feita uma nova investigação? Eu entendo que não. Eu entendo que o que os tribunais analisam é o recurso que é apresentado. Que chegou na mão deles. Sim, se a primeira instância vai ter algum problema, vai acabar seguindo. Então, em alguns casos, veja, a gente tem também uma situação que é um grande teatro em algumas decisões de segunda instância, né? Você tem um processo de 15, 16 mil páginas, chega para o tribunal analisa, aí o advogado de defesa e o promotor fazem as alegações finais, mas os votos, que são gigantescos, já estão prontos. Então aquilo, de uma certa forma, né, aquilo tem que ser mudado. Concordo com o doutor quando fala de mudança de leis no país. Aquilo tem que ser mudado, porque aquilo passa a ser uma farsa. Porque o que eu vou fazer de alegação final se o voto já está pronto? Não é? Bom, quando há processos de destaque, assim como é o caso do Lula, é uma coisa, mas assim, quantos processos eu já fiz e sai da primeira instância e chega na segunda instância e lá os 3 juízes, nem desembargadores, nem leram nada. Foi o funcionário que fez lá e ele só assina. Sim, isso então, também tem isso. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Entendeu? Isso. Triste, mas é uma realidade mesmo. É lamentável. Mas, Edgar, já foi julgado em segunda instância, mas se for comprovado e for determinada uma nulidade no início, esse processo volta. Vai começar do zero. Esse processo volta. É possível. Sim, porque todo o resto, se a nulidade é na denúncia, por exemplo, a partir da denúncia tem que voltar naquele ponto. Todo o resto é anulado. Não existe, não há uma convalidação. Quando o tribunal vem e dá uma decisão de segunda instância, ele não convalida uma eventual nulidade. Né? Então, se for apontada lá, todo o resto é anulado. Bom, senhores, estamos acabando aqui, tá boa a conversa, mas temos que encerrar o programa. Eu queria agradecer Marco Tanoeiro, doutor Olavo. Eu queria que vocês dessem as considerações finais aí para o nosso internauta que nos acompanhou. Desde já agradecendo a presença. Eu que agradeço sempre, é sempre uma satisfação estar aqui hoje, repito, né? Então, não conhecia pessoalmente, né? Só conhecia, né, o trabalho, a obra do doutor Olavo, né? Mas pessoalmente não. Mas acho que gostaria só de deixar para o internauta, né, para quem está nos ouvindo e vai continuar assistindo, o seguinte: esse é um momento que temos que ter muita serenidade, né? Temos que ter muita serenidade. Temos que acompanhar o desenrolar. O jornalista do The Intercept diz que tem muito mais material, inclusive com áudio, com algumas outras transcrições que envolvem outros setores da sociedade, outras instâncias do tribunal, outros juízes. Então acho que nós temos que acompanhar, né? Por isso que, repito, os procuradores deveriam ser afastados da Lava Jato, até mesmo para que futuras decisões de outros magistrados não fossem dadas com essa aura de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Mas as pessoas têm que ter muita serenidade. Falo isso, os meus colegas que são favoráveis ao ex-presidente Lula têm que ter serenidade, os que são contrários também têm, porque vejo a nossa categoria muito dividida e em alguns momentos muito perdida e não poderia estar, porque você imagina, se a Ordem dos Advogados do Brasil, se os profissionais do direito se deixarem levar totalmente pelas emoções, a coisa vai ficar mais difícil ainda nesse país, né? Então,
Então, o que eu pediria para os ouvintes é serenidade, né? Acompanhar muito de perto tudo isso, sempre ouvir com muito senso crítico os dois lados, tanto as opiniões contrárias como as opiniões favoráveis, né? E só espero que, se realmente, efetivamente, houve uma nulidade, que isso volte, né? E aí pode ser para o presidente Lula, pode ser para qualquer outro réu, não importa o crime que tenha praticado, o sistema legal brasileiro garante o devido processo legal, né? A ampla defesa do contraditório, e isso tem que ser feito dentro da lei com a maior lisura. Tá certo. Obrigado também, doutor. Muito bem. Realmente, eu não gosto do radicalismo, porque o radicalismo não é bom para ninguém. E as críticas são necessárias. Eu sempre utilizo um pensamento de Santo Agostinho, que sempre disse assim: desprezo os que me bajulam porque me corrompem, prefiro os que me criticam porque me corrigem. As críticas são boas, são necessárias, são importantes. E também, para finalizar aqui, muita reflexão devem ter os nossos internautas, não pender para um lado nem para o outro, sem fazer uma reflexão profunda para analisar essas questões, e lembrar sempre do que nos ensina o símbolo principal da justiça, que é a deusa da justiça, Têmis. Ela está sempre pisando do lado esquerdo, do lado do coração. Tem um livro chamado Lex, lei em latim. Ela está pisando no livro, que significa o seguinte: quando houver choque entre a lei e a justiça, que prevaleça a justiça. Ela está dizendo isso. Por outro lado, raciocinar, pensar profundamente em prol do Brasil, em prol de que haja justiça e que os nossos cidadãos pensem realmente num país de alta cidadania. Isso é que eu penso. Independente de radicalizar ou pender para um lado ou para o outro, mas pensar na nossa pátria. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Espero que volte aí a gente marcar outro encontro desse, outra conversa dessa. Obrigado mais uma vez, então. Queria agradecer também você, amigo internauta, que nos acompanhou até esse momento. E até o próximo programa.